O Poder Cósmico da Mente. Neste livro, o Dr. Joseph Murphy mostra como entrar em integração com as forças cósmicas que governam o seu destino, as forças que decidem se você vai viver uma vida obscura ou, ao contrário, uma vida gloriosa, plena de sucessos e de realizações. Mova-se e haja de acordo com essas forças, e tudo de bom naturalmente reverterá para a sua vida. Ignore-as e você se verá condenado a uma vida de fracassos e frustrações. Há 15 leis que controlam essas forças poderosas, 15 leis que focalizam e concentram as fantásticas energias existentes além do espaço e do tempo nos canais de sua escolha, determinando o rumo de sua vida. Seja o que for que você quiser, cura, proteção, amor, felicidade, dinheiro, paz de espírito ou soluções para problemas que o afligem, estas 15 leis o ajudarão a conseguir o que deseja. Uma vez que você as coloque a seu serviço, o poder dessas 15 leis se torna ilimitado. E você bendirá o dia em que este livro caiu em suas mãos. Como as admiráveis leis da força mental cósmica podem mudar sua vida, este livro pode operar mágicas em sua vida. E, já que a mágica consiste na produção de efeitos por forças desconhecidas, constitui então um termo relativo. Contudo, se os processos forem conhecidos por você, caro leitor, a função deixa de ter o caráter mágico. O rádio, a televisão, o cinema ou o fonógrafo seriam considerados aparelhos mágicos, se você não soubesse como funcionam e, na verdade, seriam assim chamados há 200 anos. Claro que você não os julga assim agora, porque sabe como trabalham. Por sua própria natureza, todas as forças fundamentais são desconhecidas. Além do mais, tudo é produto da mente, e também não sabemos o que é a mente. Não podemos analisá-la ao microscópio nem podemos ver-a, no entanto podemos sentir como ela opera. Então descobrimos a existência de um poder oculto que nos eleva e nos coloca na senda da felicidade, da liberdade e da paz de espírito. Mas como você usa sua força mágica todos os dias? Não sabemos, por exemplo, o que é a eletricidade. Conhecemos apenas algumas das coisas que ela faz. Esta força ainda nos é desconhecida. Vê-se, assim, que diariamente praticamos mágicas. Não temos, por exemplo, a menor ideia de como, pela vontade da mente, movemos ou levantamos um dedo. Diz-se que o alçar de um dedo perturba a estrela mais distante. Vemos, pois, que todos nós estamos bastante familiarizados com a magia, embora não a chamemos por esse nome em nossa linguagem comum. Consideramos como mágico apenas aquilo a que não estamos acostumados e que não compreendemos. Você possui uma mente e aprenderá como usá-la com mais eficiência nas páginas deste livro e, em consequência, verá que maravilhas se operarão em sua vida. Mas como este livro pode mudar sua vida? Este livro lhe dá a chave para reconstruir toda a sua vida. Foi escrito para você. Nos 15 capítulos, são expostos de maneira simples e prática, em linguagem comum, os processos e técnicas para utilizar os poderes mágicos da mente universal, que existe dentro de você. Estes poderes lhe proporcionarão saúde, felicidade e prosperidade, além de um completo sentimento de satisfação interior e realização. Nestes 15 capítulos, cuidadosamente escritos, você verá como um homem usou a força mágica de sua mente e não pôde ser enforcado, e como um outro se curou de hidropisia e glaucoma. Você lerá, também, a fascinante história de um homem que usou a mente subconsciente para tornar-se milionário. Ao ler estas páginas cativantes e encantadoras, você verá exatamente como essa gente realizou feitos espantosos com suas forças mágicas interiores. Este livro mostra como você pode transformar-se de dentro para fora. A força mágica reside dentro de você. As páginas explicarão como encontrá-la e empregá-la. Mas porque nenhum de seus problemas precisa ficar insolúvel. Para cada problema há uma resposta. Acredito firmemente que você encontrará a sua resposta neste livro. Aqui, você aprenderá os métodos que um homem utilizou para aumentar seus negócios em 300%, num curto período de tempo. Você quer viver uma vida gloriosa? Você pode. Leia como uma jovem consegue maravilhosos slogans para o trabalho que faz, os quais lhe pagam dividendos fabulosos, e como um escritor arranja ideias maravilhosas através da magia da força mental.
A força mental universal é a maior força do mundo. Qualquer que seja o seu desejo, esta força pode realizá-lo para você. E esta força está em sua mente, que vibra em uníssono com a mente universal. Este livro mostra-lhe como pensar, o que pensar e como orientar sua mente para que os milagres também ocorram em sua vida. Nestas páginas você adquirirá um precioso conhecimento que lhe tomará possível banir o medo, a preocupação e a inveja, que sempre representaram letais venenos para a mente. Você lerá a fascinante história do sucesso de um jovem que se fez presidente de sua organização e como a fé de uma mulher no mágico poder curador que havia dentro dela conseguiu a cura de um câncer. À medida que você ler e aplicar sua força mental, conforme esboçamos aqui, mergulhará numa grande aventura da mente e num desdobramento espiritual. Esta viagem renderá fabulosos dividendos em saúde, riqueza, amor e expressão. Ela se revelará excitante, e depois você poderá encarar o futuro com alegria e entusiasmo. Continue sua maravilhosa jornada através deste livro até o raiar da aurora e a dissipação de todas as sombras. A espantosa lei do contato com a mente cósmica. Tudo que pedirdes com fé, na oração, vos o alcançareis. Mateus 21, 22. A oração é sempre a solução, pois Deus é nosso socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Você aprende a rezar e a crer, e você receberá. Se assim é, e diariamente estamos cercados de provas, a oração é a maior força do mundo. Qualquer que seja o problema, por maior que seja a dificuldade ou por mais complicado que o assunto pareça, a oração será capaz de resolvê-lo e de arranjar uma solução alegre e feliz. Após haver rezado, dê os passos que a prática parece indicar, porque a sua oração o guiará e orientará. A oração contacta, comunica e alinha seu pensamento com a inteligência infinita, que corresponde à natureza de seu pensamento e de sua crença. A oração lhe proporcionará aquilo que você quiser e aquilo de que você precisar em sua vida, se você agir propositada, sincera e corretamente, conforme as leis da sua mente. A oração está constantemente realizando o aparente impossível e curando o chamado incurável. Na história do homem não se concebe um problema que não tenha sido resolvido em alguma ocasião através da oração. Pessoas de todas as idades, de todos os países, de todas as religiões têm acreditado no milagroso poder da oração. Deus não faz diferença entre as pessoas. Atos 10 e 34, e está à disposição de todos os homens, qualquer que seja a raça, credo ou cor. Os que receberam respostas maravilhosas às suas orações prestaram, consciente ou inconscientemente, reconhecimento, honra e devoção à receptiva inteligência infinita que habita dentro do homem. Lembre-se de que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, que transcende o tempo, o espaço, a matéria ou os caprichos da humanidade. Fácil ver, portanto, que não pode haver limite para o poder da oração porque, com Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. O milagre da oração. F. L. Robson, notável engenheiro e um dos maiores cientistas da Inglaterra, autor de Life Understood, conta a história de um regimento inglês sob o comando do coronel Vic Leslie, que serviu na 11ª Guerra Mundial por mais de 5 anos sem perder um S6 homem. Este recorde sem paralelo tornou-se possível graças à ativa cooperação entre os oficiais e os soldados, pois todos memorizavam e repetiam regularmente as palavras do Salmo 91, que tem sido chamado de Salmo da Proteção. A Ralston Publishing Company de Cleveland, Ohio, imprime, para distribuição, cartões do tamanho de uma carteira de notas com a história acima de um jado, sob o título Proteção para Soldados e Marinheiros, e o Salmo 91 do outro lado. Por uma constante repetição das verdades contidas no Salmo 91, os homens do regimento do coronel Vic Leslie adquiriram a sensação de serem guardados por uma presença superprotetora. Pela repetição, pela fé e pela esperança, essas verdades mergulharam na mente subconsciente deles, conferindo-lhes em todos os momentos uma convicção interior da proteção divina. Este é um dos milagres da oração. Ele não pôde ser enforcado. Li há alguns anos, num artigo escrito pela falecida Emma Curtis Hopkins, autora de Resumé, um maravilhoso caso que se acha registrado nos arquivos de uma instituição penal. Apresentarei a essência do artigo.
Há 60 anos, um homem foi condenado à forca. Entre o pronunciamento da sentença e a aplicação da mesma, ele apelou para o amor de Deus e implorou pelo perdão e pela liberdade. O homem havia realmente cometido o crime pelo qual havia sido condenado, mas ele ouvira dizer ou lera que Deus era o salvador do homem mau. Para grande confusão e perplexidade dos homens da lei, quando o criminoso foi conduzido à forca, o alçapão, que de hábito se abria ao menor peso, ficou preso no momento em que o homem pisou nele. Tentaram abrir várias vezes, sem resultado, até que por fim o prisioneiro obteve a liberdade. O amor de Deus, com efeito, transcende todo conhecimento e ilumina o caminho que trilhamos. As maravilhas e bênçãos de Deus não têm fim. Deus não condena ou julga nenhum homem. A Bíblia diz: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade. Abacuque 1:13. Você se julga pelos conceitos e crenças que mantém. Você está sempre escolhendo os pensamentos e, portanto, julgando-se a si mesmo. Deus o vê como se você fosse perfeito. O ser perfeito não pode ver imperfeição. Quando você se eleva em consciência ao ponto de se perdoar e purificar sua mente e seu coração, o passado é esquecido e não mais é lembrado. Colher o que você semeou é inexorável apenas enquanto você não orar ou meditar nas verdades de Deus. Por mais horrível que tenha sido o crime ou a ofensa, ele pode ser expurgado da mente junto com o castigo que, ordinariamente, deveria seguir-se. No entanto, meras afirmações e uma oração perfunctória não alterarão as coisas. São necessários uma vontade muito grande e a sede pelo amor e paz de Deus, mais um intenso desejo de reformar-se para afastar o castigo que, de outro modo, deve seguir-se ao pensamento negativo e destruidor. Conheci, na Inglaterra, assassinos que se transformaram completamente através de sua realização interior com o amor de Deus. Eles renasceram totalmente e ficaram tão mudados que lhes seria impossível reincidir nos erros do passado. A oração pode mudar sua vida. Há cerca de 20 anos, falei, na Inglaterra, com um homem que me confessou ter matado um outro. Ele tinha um grande desejo de se transformar e de renascer mental e espiritualmente. Escrevi uma oração especial para ele, com instruções sobre como fazê-la pelo menos 3 vezes ao dia, ou mais, se ele quisesse. Eis, a seguir, a oração que dei a ele. Durante 15 ou 20 minutos ele deveria implorar e sentir que o amor, a paz, a beleza, a glória e a alegria de Deus estavam fluindo através de sua mente e de seu coração, purificando, limpando, curando e restaurando sua alma. Fazendo isso regularmente, essas qualidades e atributos de Deus iriam ressurgindo gradualmente dentro dele. O resultado dessa oração sincera foi dos mais interessantes e fascinantes. Depois de alguns meses, ele me disse que, uma noite, todo o seu corpo e sua mente, bem como o quarto em que ele se achava, foram envolvidos por um grande clarão. Tudo que ele podia recordar era que sabia ter todo o mundo dentro de si e que experimentara o êxtase e o transporte do amor de Deus. Sua sensação foi indescritível. Foi um momento que perdura para sempre. Na verdade, ele era um homem mudado. Experimentava e expressava o amor divino em sua mente e em seu coração. Eu soube que ele acabou por ensinar aos outros como viver, e tenho a certeza de que ainda o está fazendo em algum lugar. Você pode tornar-se o que anseia a ser. Recentemente, um homem incapaz de se manter no emprego veio pedir-me que o aconselhasse. Ele bebia demais, era indolente, inconstante e tinha pouca determinação ou vitalidade. Disse-me que só se interessava por uma coisa, ir para o céu, quando morresse. Expliquei-lhe que o céu é a paz de espírito e que a morte física não existe, que a única morte real é um processo psicológico onde se morre devido à ignorância, à superstição e à preguiça, e onde se consegue a ressurreição pela fé, pelo zelo, pelo entusiasmo, pela confiança e pela verdadeira atitude na vida. Ele começou a rezar a fim de que a inteligência infinita o guiasse e orientasse para a verdadeira atitude e para que ele prosperasse espiritual, mental e financeiramente. Aos poucos ele começou a desenvolver um novo interesse e excitação pela vida e a dedicar-se com vigor ao trabalho. Em pouco tempo não só manteve o emprego, como também foi promovido a uma posição de maior responsabilidade.
A nova atitude mental modificou-lhe toda a vida, e ele me disse: agora estou vivendo no céu, com o que queria dizer que tinha saúde, desfrutava de harmonia e assumirá uma atitude verdadeira. Como a inteligência infinita atendeu à oração dele. Há muitos anos, fiz uma série de palestras em Auckland, na Nova Zelândia, no templo do Igertouget Pensamento Mais Alto. No fim de uma de minhas palestras, fui procurado por um homem que me disse: desejo desesperadamente ir a Nova York visitar minha filha, mas não tenho dinheiro. Repliquei: você assistiu à palestra? Ele respondeu: sim, mas... Sugeri-lhe que esquecesse as dúvidas e afirmasse definitiva e positivamente o que se segue. A inteligência infinita abre o caminho para que eu possa visitar minha filha na cidade de Nova York, por ordem divina. Ele fazia esta simples oração várias vezes ao dia. À noite imaginava e sentia que estava abraçando a filha e esta lhe falava: paizinho, sinto-me tão feliz por você estar aqui. Antes de eu partir de Auckland, ele me telefonou para o hotel e falou: aconteceu um milagre. Um ex-sócio meu, que me havia burlado em 1000 libras, arrependeu-se pouco antes de morrer e determinou que eu devia receber aquela quantia imediatamente. Dentro de alguns meses estarei a caminho da América. A inteligência infinita é sábia. Ela sempre atenderá seu pedido e reagirá de acordo com a natureza dele. Seus métodos são imprevisíveis. A oração supera o preconceito racial. Um jovem soldado incorporado ao meu batalhão do exército me disse: sabe, durante vários anos antes da guerra, tentei entrar numa escola de medicina. Havia uma certa cota de alunos e eu sempre fui recusado devido à minha raça e religião. E, no entanto, minhas notas eram bem acima da média. Esse jovem acreditava definitivamente que era uma vítima do preconceito racial. Expliquei-lhe que a inteligência infinita não faz discriminação entre as pessoas e responde a todos os homens consoante a crença deles. Conversei com ele sobre a relação entre a mente consciente e a subconsciente. Ele começou a compreender que sua mente subconsciente tinha a resposta, que ela possuía o know-how do caso. Como resultado da supracitada conversa foi-lhe sugerida a seguinte experiência. À noite, quando fosse dormir, deveria imaginar ver um diploma de médico com o nome dele, declarando que ele era médico e cirurgião. Deveria tocar esse diploma com a mão da imaginação e experimentar uma alegria total. Ele transformaria sua imagem mental numa imagem real e natural, concentrando a atenção numa coisa, o diploma, que constituía a finalidade. Depois ele contemplaria a realidade do diploma. E deveria dormir sentindo que estava com o diploma imaginário em sua mão. Os resultados da oração desse soldado foram muito interessantes. Certa manhã ele me disse: tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa e não ficarei por muito tempo aqui. Era a mente subconsciente dele que lhe dizia: tudo vai indo bem. A oração abre as portas da prisão. Há alguns anos, visitei um homem na prisão do estado de Nova York. Seu principal pensamento era a liberdade. Tratava-se de um prisioneiro muito amargurado e céptico. Ele se colocara no cárcere devido à sua maneira de proceder contra os preceitos áureos do Evangelho. Na verdade, ele vivia numa prisão de ódio e inveja. Dei-lhe instruções precisas sobre como mudar sua atitude mental. E ele começou a rezar por aqueles a quem odiava, afirmando repetidamente: o amor de Deus flui através deles, e desejo paz e felicidade para todos. Ele dizia isso várias vezes ao dia. À noite, antes de dormir, ele se imaginava em casa com a família. Sentia a filhinha nos braços e ouvia a voz dela dizendo: bem-vindo seja, paizinho. Tudo era realizado em sua imaginação. Depois de certo tempo, isso passou a ser tão real, natural e vívido, que se tomou parte dele. Ele havia impregnado o subconsciente com a crença na liberdade. Ocorreu outro fato interessante. Ele não sentiu mais desejo de rezar pela sua liberdade. Era sem dúvida um sinal psicológico de que ele havia incorporado subjetivamente o desejo de ficar livre. Ele experimentou a paz, embora continuasse atrás das grades, sabia subjetivamente que estava livre. Era um conhecimento interior. Havendo realizado subjetivamente o seu desejo, ele não sentia mais vontade de rezar por isto.
Passadas algumas semanas, ele foi solto. Os amigos tinham corrido em seu auxílio. Uma nova prova foi apresentada a favor dele. Através dos canais competentes, as portas se lhe abriram para uma nova vida. Salvo de desastre financeiro pela oração. Uma jovem que assistia às minhas palestras semanais sobre um de meus livros, O Poder do Subconsciente, declarou que não via meios de impedir o namorado dela de perder a loja e ir à falência. Ele não podia saldar as contas. Até o automóvel ele perderia. A moça dizia: não há nenhuma possibilidade. Não vejo como. E desesperador. Por sugestão minha ela inverteu esse processo, e 3 a 4 vezes por dia se recolhia e assumia um estado mental passivo e receptivo. Ficava na disposição de admitir que existia uma solução para o caso do namorado, e à noite ia dormir pensando nessa maravilhosa verdade: conservo-me firme e sei que há uma solução para. Através da sabedoria da minha mente subconsciente. Acredito, agora, que ele encontrará uma saída e que tudo terminará bem por ordem divina. Uma semana depois de se ter dedicado a essa técnica, onde rejeitava toda a evidência e buscava uma resposta na sabedoria do subconsciente, ela foi procurada pelo namorado, que lhe disse haver acontecido um milagre. Fora-lhe enviado um cheque de 2.000 libras por um homem que lhe havia tomado esta quantia 10 anos antes. Tinha chegado a resposta à oração cheia de fé da jovem. Com efeito, a Bíblia diz: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Sou a oração de todos os dias. Sei que, por maior que tenha sido a negativa de ontem, minha oração ou afirmação da verdade se elevará triunfalmente hoje. Hoje é o dia de Deus. É um dia glorioso para mim. Estou cheio de paz, harmonia e alegria. Tenho fé na bondade, na orientação e no amor de Deus. Estou absolutamente convencido de que, no mais profundo de minha mente, recebo agora as impressões de meus pensamentos e estou atraindo irresistivelmente tudo que de bom em meu coração deseja. Deposito toda a minha confiança e fé no poder e sabedoria de Deus dentro de mim. Estou em paz. Escuto o convite da presença de Deus dentro de mim dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Eu descanso em Deus e tudo está bem. Pontos a lembrar. 1. A oração é sempre a solução. A oração é um desejo dirigido a Deus, e Deus o atende. 2. Com Deus tudo é possível. Deus é todo-poderoso e não conhece obstáculos. 3. Através da repetição das verdades do Salmo 91 e da fé e da esperança que depositar nelas, você pode levar uma vida cheia de encantos. 4. Uma fé total em Deus pode salvar você da morte. 5. Deixe que o amor e a paz divina penetrem o seu coração, e o passado será esquecido e jamais relembrado. 6. A mudança de atitudes muda tudo em sua vida, e todo o seu mundo se funde na imagem de suas convicções dominantes. 7. Na oração, ignore as dúvidas e os temores, e reconheça que a inteligência infinita sabe como agir e possui o know-how da solução. 8. A inteligência criadora, que é Deus em todos os homens, não discrimina as pessoas e responde a todos conforme a sua fé. 9. A oração abre as portas do cárcere quando você vive numa prisão psicológica de ódio, inveja e vingança. 10. Tudo que pedirdes, orando, crede que o recebe, reis, e tê-lo-eis. Marcos 11:24-11. Há sempre um caminho. Acalme sua mente e saiba que Deus conhece a resposta. Por causa disso, você também a conhece. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Lei 2. A secreta lei da fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. A fé é uma maneira de pensar, uma atitude mental que obtém resultados. A fé falada na Bíblia é uma convicção baseada nas leis e princípios eternos, que jamais mudam. A fé é a fusão do seu pensamento com o seu sentimento, ou da mente com o coração, tão completa, inflexível e impregnável, que nenhum acontecimento ou fato externo pode abalar você.
No capítulo 11 de S. Marcos lê-se um verso maravilhoso, o de número 23, sobre o poder da fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, seu problema, sua dificuldade, ergue-te, isso é, acaba, dissolve-te, e lança-te a um mar, que significa o mar do seu subconsciente, onde está a cura ou a solução e onde os problemas desaparecem, e não duvidar em seu coração, o coração quer dizer sua mente subconsciente, isso é, seu pensamento consciente e seu sentimento subjetivo devem concordar, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Essas verdades são muito explícitas e significam em definitivo que existe, dentro de você, uma força e uma sabedoria capazes de arrancá-lo da pobreza e da doença, de lhe revelar a resposta à sua oração e de colocá-lo na estrada da felicidade, da paz de espírito, da alegria e das relações harmoniosas com todos e com todo mundo. O poder da fé opera maravilhas. Há alguns anos, um homem me disse que pertencia a uma legião de vendedores de uma grande organização química, que tinha 200 homens naquele ramo. Com a morte do gerente de vendas, o vice-presidente ofereceu-lhe aquele lugar. No entanto, ele declinou da oferta. Mais tarde percebeu que a única razão pela qual rejeitara a oferta fora o medo. Tivera medo de assumir a responsabilidade. Este homem carecia de fé em si mesmo e em suas forças interiores. Hesitou e deixou passar uma oportunidade maravilhosa. Durante a entrevista que mantivemos, concluí que ele duvidava de sua capacidade para vencer. Foi Shakespeare quem disse: nossas dúvidas são traidoras. Fazem-nos perder as coisas boas que muitas vezes podemos obter, com medo de tentá-las. Esse homem alimentava uma profunda fé negativista. Expliquei-lhe que esse tipo de fé estava completamente deslocado. Ele S6 tinha fé na sua incapacidade e inabilidade para aceitar a promoção e encarar a vida. No entanto, ele inverteu sua própria atitude mental e passou a afirmar ousadamente: estou reorientando minha maneira de pensar e de sentir. Não preciso de mais fé, preciso é utilizar e aplicar a que possuo de maneira certa. Sei que minha mente subconsciente reage de acordo com o que penso de mim mesmo. Tenho fé na existência interior de Deus e sei que Ele me está orientando e guiando, que nasci para vencer e que a inteligência infinita me revela uma nova oportunidade. Sei que estou cheio de confiança e firmeza, tenho fé em tudo que é bom e vivo na alegre expectativa do melhor. Assim que começou a se identificar mental e emocionalmente com essas ideias, ele recebeu outra oferta de um posto executivo e aceitou-a com alegria no coração. Este é o poder mágico da fé. Todos têm fé. Toda pessoa tem fé em alguma coisa. Alguns têm fé no fracasso, na doença, nos acidentes e na infelicidade. Quando você é exortado a ter fé, lembre-se de que já tem. A questão está em saber como você vai usá-la, se construtiva ou negativamente. Nossas atitudes e crenças mentais, que representam nossa fé, fazem nosso próprio céu ou inferno. Qual é a sua fé? A fé mais nobre, maior e mais elevada é aquela que se baseia nos princípios eternos, que jamais se modificam. Tenha fé na lei criadora de sua própria mente, na bondade de Deus e em todas as coisas boas, uma alegre expectativa pelo melhor e uma crença firme e escrita em seu coração, que a inteligência infinita o arrancará de sua dificuldade e lhe mostrará o caminho. Tenha uma firme convicção no poder de Deus para resolver seus problemas e curar você. Tenha fé na inteligência invisível que habita dentro de você e que o capacita a andar por sob as águas do medo, da dúvida e de perigos imaginários de toda espécie. A fé no invisível. Paulo disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se verem. Hebreus 11. 1. Todos os grandes cientistas, místicos, poetas, artistas e inventores são dotados e possuidores de uma fé e confiança duradoura nos poderes invisíveis que trazem dentro de si. Os cientistas e inventores têm fé na possibilidade de execução da ideia. A ideia de um rádio, embora invisível, era real na mente do inventor. A ideia de um automóvel era real na mente de Henry Ford. A ideia de uma nova estrutura é real na mente do arquiteto. A ideia deste livro existe em minha mente, e todas as páginas estão nascendo de ideias, pensamentos, imagens e crenças invisíveis que residem nela.
Você deve considerar o fato de que seu desejo, ideia, sonho, novo espetáculo, livro, texto, viagem, empreendimento ou aventura, embora invisíveis, são reais em sua mente. O conhecimento de que sua ideia é real, que tem forma e substância no plano mental, confere-lhe fé científica e torna você capaz de andar por sob as águas da confusão, dos conflitos e do medo, até chegar a um lugar de profunda convicção em sua mente subconsciente. Tudo que for dirigido para o seu subconsciente é projetado na tela do espaço. E assim que suas ideias são objetivadas. Como a fé triunfou. Há alguns anos, quando eu realizava umas palestras em São Francisco, entrevistei um homem que havia perdido a autoconfiança e que se sentia muito infeliz e abatido pelo rumo que seus negócios haviam tomado. Ele era gerente geral de uma grande organização. Seu coração estava cheio de ressentimentos para com o vice-presidente e o presidente da companhia. Eles estão contra mim, exclamava. E devido a esse conflito interior o negócio estava declinando. Ele não estava recebendo dividendos e sentia-se muito frustrado devido à falta de fé em si mesmo e em suas invisíveis forças interiores. Ele me declarou que não podia crer no que não podia ver, ouvir, tocar, provar ou cheirar. Perguntei-lhe: você é capaz de ver sua mente, o princípio da vida que está dentro de você, o amor que nutre por seu filho ou os pensamentos do seu cérebro? Ele viu aonde eu queria chegar e aduziu: sim, sei que estou vivo e que não posso examinar a vida por um microscópio ou analisá-la num laboratório químico. À medida que conversávamos, ele percebeu que, a fim de progredir nos negócios e ter paz de espírito, era-lhe necessário lançar âncoras numa sabedoria e numa força que transcendiam a sua inteligência, as quais são substanciais e eternas. Ele decidiu unir-se mental e emocionalmente com a força interior descargizada em sua mente subconsciente. Eis como ele rezou e resolveu o problema de seu negócio, fazendo esta oração várias vezes ao dia. Todos os que trabalham em nossa corporação são cheios de espíritos maravilhosos, verdadeiros elos de Deus na cadeia de seu crescimento, bem-estar e prosperidade. Eu irradio boa vontade em meus pensamentos, minhas palavras e atos, dirigidos aos meus 2 sócios e a todos os de minha companhia. Estou cheio de amor e boa vontade para com o presidente e o vice-presidente de nossa companhia. Por meu intermédio a inteligência infinita toma todas as decisões. Tudo que ocorre em minha vida é certo. Envio pensamentos mensageiros de paz, amor, alegria e harmonia, que seguem à minha frente para o escritório, e a paz de Deus reina soberana nas mentes e corações de todos os da companhia, incluindo a mim também. Vou, agora, enfrentar um novo dia cheio de fé, confiança e segurança. Esse executivo repetia a supracitada oração devagar, 4 a 5 vezes por dia, sentindo a verdade por trás daquelas palavras, e elas mergulhavam bem fundo na sua mente subconsciente. Quando, durante o dia, era assaltado por pensamento de medo ou de raiva, ele dizia: que a paz de Deus encha a minha alma. Pouco depois, todos os pensamentos nocivos cessavam, e a paz descia em sua alma. Mais tarde, recebi uma carta desse homem dizendo que no fim de 2 semanas o presidente e o vice-presidente o chamaram no escritório, desculparam-se e apertaram-lhe as mãos, dizendo que a organização não podia passar sem ele. Sua fé foi restabelecida, e ele sentiu que, como indivíduo consciente, com capacidade de escolha, tinha o poder de escolher o sucesso, a harmonia e a boa vontade, e de se colocar acima de todas as circunstâncias e condições. Portanto, ele não se achava sob o domínio e as exterioridades ou das impressões dos sentidos. Ela mudou a fé. Uma jovem que tinha um talento especial para o canto estava encontrando grande dificuldade em conseguir trabalho no cinema, na televisão ou no rádio. Havia sido recusada tantas vezes, que temia estar adquirindo um complexo de rejeição. Falando-me de seu problema, ela disse: há muitas artistas mais bonitas e mais atraentes do que eu. Talvez seja esta a razão pela qual não consigo um contrato. Bem, expliquei, há uma lei mental que diz que a oferta e a procura são uma só coisa, que o que você busca está à sua procura e que a inteligência infinita encaminhará você para o seu verdadeiro lugar. Ela apreendeu a ideia imediatamente e mudou sua fé na rejeição para uma fé na aceitação, no reconhecimento e na atitude verdadeira.
Compreendeu que tudo o que a mente dela fosse capaz de imaginar e de achar verdadeiro, ela também podia realizar. 2 vezes por dia, ela acalmava a atividade da mente e Remo via toda a tensão do corpo simplesmente falando com ele e dizendo, e para relaxar, ele tem que lhe obedecer. Naquele estado de espírito, calmo, receptivo e cheio de paz, com a atenção inteiramente dirigida para um imaginário contrato de cinema na mão, ela experimentava a alegria e a sua realidade. Achava-se em definitivo mental e emocionalmente ligada ao contrato. E fez com que o contrato se tornasse realidade, pois em menos de uma semana este foi assinado, para uma série de apresentações na televisão. Essa jovem identificou-se com o quadro imaginário do contrato em sua mente, sabendo que aquilo que ela imaginasse e aquilo em que acreditasse havia de acontecer. Ela mudou a maneira de pensar, seu estado de fé, e, de acordo com isto, tudo se realizou. E chama as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4:7. Totalmente recuperado pela fé. Há alguns anos, enquanto fazia uma série de palestras em Bombaim, na Índia, mantive uma longa conversa com um inglês que sofria de um grave problema com as pernas. Há 9 meses que ele se achava confinado em casa e andava com grande dificuldade, com o auxílio de uma bengala. A primeira coisa que lhe perguntei foi o que ele faria se ficasse bom. Ela respondeu: eu jogaria polo, nadaria, jogava golfe e escalaria os Alpes, o que eu costumava fazer todos os anos. Era a resposta que eu buscava. Eu lhe disse, então, da maneira mais simples possível, como readquirir o perfeito uso das pernas. O primeiro passo consistia em imaginar que estava fazendo o que costumava fazer. Sugeri-lhe que, durante 15 ou 20 minutos, 3 vezes por dia, ele se sentasse em seu escritório e imaginasse que estava jogando polo. Ele devia assumir a disposição mental de estar realmente jogando polo. Em outras palavras, ele tinha de representar o papel de um ator, participando, como todo ator, do papel que caracteriza e dramatiza. Ele seguiu essas instruções com todo cuidado. Sentiu-se como se estivesse realmente jogando polo. Observe-se que ele não se via jogando polo. Isso teria sido uma ilusão. Ele converteu a situação em realidade, vivendo o drama em sua mente. Tornou tão real e tão vívido em sua imaginação, que a tangibilidade do taco e a naturalidade andar do cavalo se materializaram para ele. Ao meio-dia, ele repousava a mente, relaxava o corpo e, praticamente, experimentava a sensação de estar envergando seus trajes de alpinista. Sentia o ar frio bater-lhe no rosto e ouvia as vozes de seus ex-companheiros. Vivia o drama e sentia a solidez e a dureza das rochas. À noite, antes de dormir, ele jogava uma imaginária partida de golfe. Empunhava o taco, tocava a bola com a mão, colocava no lugar. Desferia o golpe. Balançava o taco e se deleitava em ver onde a bola ia parar. Era como se estivesse disputando uma boa partida. Depois ia dormir muito satisfeito e feliz com as imaginárias experiências do dia. Em 2 meses, as pernas desse homem estavam curadas, e ele fazia tudo o que pensava não mais poder realizar. Pouco a pouco, as imagens dele impregnaram as camadas mais profundas do seu subconsciente, onde reside o poder de curar, daí resultando uma ação reflexa que correspondia à sua imagem mental e às suas sensações. Seu subconsciente reproduziu fielmente o que ele ali havia imprimido. A fé é sua mente. Na verdade, você é invisível. Os outros não veem os seus motivos, seus sentimentos, sua fé, sua confiança, seus sonhos, suas aspirações, seus anseios e o princípio vital que reside dentro de você. Quando você se lembrar disso, saberá que é invulnerável, eterno e imortal. Que não é um escravo das circunstâncias. A vida divina vive, agita-se e existe em você, e você vive, agita-se e existe nesta mesma vida divina. Tudo em seu mundo, caro leitor, é manifestação de sua fé no invisível. Essa presença onipotente chamada Deus é receptiva ao seu pensamento e ao seu sentimento. Por exemplo, se você exclamar, eu sou forte e poderoso, você se tornará forte e robusto. Sua fé é algo em que você se transforma, porque você manifesta e objetiva em seu mundo que realmente acredita de si próprio. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26.
Em outras palavras, você vê as obras da fé em sua mente, em seu corpo e em seus negócios. As obras da sua fé aparecem em seu negócio, em seu lar, nas funções do seu corpo e em todas as suas realizações. Os frutos da fé são a saúde, a felicidade, a paz, o amor, a boa vontade, a abundância, a segurança, a firmeza, o equilíbrio, a serenidade e a tranquilidade. E a fé na inteligência infinita primeiro. Recentemente, uma jovem não sabia se aceitava um lugar em Nova York, ganhando muito mais dinheiro, ou se permanecia em seu emprego em Los Angeles. Ela acalmou seus pensamentos e perguntou-se: qual seria minha reação se eu tomasse a decisão acertada agora? E respondeu a si mesma: eu me sentiria maravilhoso, somente bem. Sentir-me-ia feliz, se tomasse a decisão certa. Agindo como sou, eu serei. Ela procedeu como se tivesse tomado a decisão correta, sabendo que o princípio criador da vida é amor e receptividade e que ele a amava e cuidara dela. Ela começou a dizer: maravilha! Maravilha! Repetindo como se fosse um acalanto, ninando-se a si própria até dormir com a sensação de que era maravilhoso. Naquela noite, ela teve um sonho no qual uma voz falava: fique onde está. Fique onde está. Ela acordou imediatamente e soube que era a voz interior da intuição. Sua mente subconsciente tinha visto tudo e de tudo soubera. Ela lia as mentes dos donos do negócio na costa leste. E a jovem permaneceu no emprego que ocupava. A sequência dos acontecimentos evidenciou a verdade de sua voz interior. A organização do leste foi à falência. Eu, ó Senhor, a lei da sua mente subconsciente, em visão a ele me darei a conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números 12, 6. Valha-se da força da fé. 1. A fé é uma atitude mental que comanda e consegue resultados. 2. Você não precisa de mais fé. Já tem bastante, mas deve usá-la construtivamente. Oriente-a objetivamente. Tenha fé na saúde, no sucesso, na paz e na felicidade. 3. Todos têm fé em alguma coisa. Onde está a sua fé? A fé real baseia-se nos princípios eternos e nos valores da vida que jamais mudam. 4. A fé é invisível e é a prova das coisas que não se veem. Os cientistas têm muita fé, porque acreditam na possibilidade de execução das ideias que têm em mente. 5. Você não pode ver sua mente, sua vida ou seu sentimento de amor. Também não pode ver a fé, mas pode amarrar sua mente na força invisível que está dentro de você e que é substancial, eterna e toda poderosa. 6. Transponha sua fé no insucesso e na rejeição para a fé na aceitação, no reconhecimento e numa vida bem-sucedida. 7. Tenha fé no poder curador. Imagine e sinta que você está fazendo agora tudo o que faria se estivesse totalmente recuperado. 8. Sua fé é sua mente, e no fundo dela mora a onipotência de Deus, que atende aos seus pensamentos e sentimentos. Eis porque você é capaz de superar todas as circunstâncias e condições. 9. Haja mentalmente e sinta-se da maneira pela qual você agiria e se sentiria caso sua oração fosse atendida, e você verá que a força mágica da fé operará maravilhas em sua vida. Lei 3. A milagrosa lei da cura. Existe um único poder curador. É chamado por vários nomes, tais como Deus, presença curadora infinita, natureza, amor divino, divina providência, o milagroso poder da cura. Vida, princípio da vida e muitos outros. Este conhecimento retrocede aos sombrios recessos do passado. Em templos antigos foi achada a seguinte inscrição: o médico trata da ferida, Deus cura o paciente. A presença curadora de Deus está dentro de você. Nenhum psicólogo, pastor, médico, cirurgião, sacerdote ou psiquiatra cura ninguém. Por exemplo, o cirurgião remove um tumor, é removido o obstáculo, abre caminho para o poder curador de Deus, que recuperará você. O psicodesgo ou psiquiatra tenta remover o obstáculo mental e encoraja o paciente a adotar uma nova atitude mental tendente a liberar a presença curadora, que flui através do paciente como harmonia, saúde e paz.
O pastor lhe pede que perdoe a si mesmo e aos outros e entre em sintonia com o infinito, deixando ir o poder curador, o amor, a paz e a boa vontade fluírem através do subconsciente, expurgando assim de todos os modelos negativos que possam estar alojados ali. Esta infinita presença curadora da vida, que Jesus chamava de Pai, é o agente curador de todos os males, mentais, emocionais e ou físicos. Esta milagrosa força curadora no consciente da pessoa, se orientada cientificamente, pode restaurar-lhe a mente, o corpo e superar todas as doenças e todos os obstáculos. Ela atenderá a você, qualquer que seja sua raça, credo ou cor. Ela não se importa que você pertença a esta ou aquela igreja, ou quando não tenha credo algum. Você já obteve centenas de curas quando era criança. Pode lembrar-se de como essa presença curadora resolveu eficientemente cortear queimaduras, esfolados, contusões, arranhões e, com toda a probabilidade, como o autor, você nada fez para ajudá-la com a aplicação de remédios externos. Livre das vozes do além. Faz alguns anos, um jovem de uma universidade local vai procurar-me queixando-se de que estava ouvindo constantemente vozes de espíritos, que elas o obrigavam a fazer coisas feias e que não o deixavam jamais. Também não permitiam que ele lesse Bíblia ou outros livros espirituais. Ele estava convencido de que falava com seres sobrenaturais. Esse jovem era um arialdiente e, sem saber que todos os homens possuem tal faculdade até um certo grau, começou a pensar que esta era devida a espíritos maus. Suas superstições fizeram com que ele atribuísse o fato aos espíritos desencarnados. Constantemente preocupado, criou uma verdadeira mania sobre o caso. Seu subconsciente, dominado e controlado por uma sugestão muito poderosa, porém falsa, pouco a pouco assumiu a direção e o domínio de suas faculdades objetivas, e sua razão abdicou do trono dela. Ele o que se poderia chamar de mentalmente desequilibrado, como ele todos os homens que permitem a ascendência de suas falsas crenças. Expliquei a esse universitário que a mente subconsciente detém uma enorme importância e significação e que pode ser influenciada negativa e positivamente, mas que ele precisava certificar-se de que só a influenciava positiva, construtiva e harmoniosamente. A mente subconsciente possui forças transcendentais, mas é sensível ao mesmo tempo a boas e más sugestões. Minha explicação causou-lhe uma profunda impressão. Dei-lhe a seguinte oração escrita, que ele deveria repetir por 10 ou 15 minutos, 3 a 4 vezes por dia. O amor, a paz, a harmonia e a sabedoria de Deus inundam minha mente e meu coração. Amo a verdade, sinto a verdade e conheço a verdade de que Deus é amor e que seu amor me cerca e me envolve. O rio da paz de Deus corre através da minha mente, e dou graças pela minha liberdade. Ele repetia essa oração devagar, com calma, com reverência e com profundo sentimento, principalmente antes de dormir. Identificando-se com a harmonia e a paz, ele rearrumou os tipos de pensamentos e as imagens de sua mente, ao que se seguiu a cura. Ele conseguiu a cura mental pela repetição dessas verdades, juntamente com a fé e esperança. Minha oração por ele, à noite e pela manhã, era a seguinte: John está pensando certo. Está refletindo na sabedoria e na inteligência divinas, em todos os aspectos. A mente dele é a perfeitamente de Deus, imutável e eterna. Ele ouve a voz de Deus, que é a voz interior de paz e amor. O rio da paz de Deus governa-lhe a mente, e ele está cheio de sabedoria, firmeza, equilíbrio e compreensão. O que quer que o perturbe agora o está abandonando, e eu o declaro livre e em paz. Eu meditava nessas verdades de noite e de manhã, experimentando a sensação de paz e harmonia. Ao cabo de uma semana, este jovem estava completamente livre e em paz. Não se esperava que ela vivesse. Há tempos, uma mulher me disse que a filha estava com uma febre muito alta e que não se esperava que ela sobrevivesse. O médico tinha receitado pequenas doses de aspirina e havia aplicado um antibiótico. A mãe, que se achava envolvida numa ação de divórcio, estava terrivelmente agitada e emocionalmente perturbada. Esta perturbação comunicou-se subconscientemente à criança, e, naturalmente, esta adoeceu. As crianças acham-se à mercê dos pais e são controladas pela atmosfera mental dominante e pelo clima emocional que as cerca.
Ainda não alcançaram a idade da razão, quando então podem assumir o controle de seus próprios pensamentos, emoções e reações diante da vida. A mãe, por sugestão minha, decidiu ficar mais calma e relaxar suas tensões lendo o Salmo 23, orando por uma orientação e pela paz e harmonia do marido. Ela extravasou o amor e boa vontade para com ele e venceu o ressentimento e a raiva que sentia. A febre da filha era devida à raiva reprimida da mãe, raiva essa que a criança experimentava subjetivamente e exprimia na forma de febre alta em consequência da excitação de sua mente. Tendo acalmado sua própria mente, a mãe começou a rezar pela filha assim: o Espírito, que é Deus, é a vida de minha filha. O Espírito não tem temperatura, jamais fica doente ou febril. A paz de Deus flui através da mente e do corpo de minha filha. Agora, a harmonia, a saúde, o amor e a perfeição de Deus se manifestam em cada átomo do corpo de minha filha. Agora ela está calma, firme, serena. Estou agora estimulando o dom de Deus que existe dentro dela, e tudo está bem. Durante várias horas ela repetiu a oração acima de hora e hora. Pouco depois observou uma notável mudança na filha, que acordou e pediu uma boneca e algo para comer. A temperatura normalizou-se. Que acontecera? A febre deixara a garotinha porque a mente da mãe não estava mais febril e agitada. Sua disposição pacífica, harmônica e cheia de amor foi logo sentida pela criança, produzindo-se uma reação correspondente. O curador nato. Todos nós nascemos com o poder de curar pela simples razão de que a presença curadora de Deus encontra-se dentro de todos os homens, e todos nós podemos entrar em contato com ela através de nossos pensamentos. Ela atende a todos. Esta presença curadora acha-se no cão, no gato, na árvore e no pássaro. É onipresente e é a vida de tudo. Graus de fé. Há 3 diferentes graus de fé. Há o homem que, através da fé, cura suas úlceras e outro que se restabelece de um chamado câncer incurável. Para a presença curadora de Deus é tão fácil tratar de um pulmão tuberculoso quanto de um corte no dedo. Para o Deus que nos fez a todos não existe grande ou pequeno, difícil ou fácil. A onipotência reside dentro de todos os homens. As orações do homem que coloca suas mãos sobre outro a fim de obter uma cura nada mais fazem do que apelar para a cooperação do inconsciente do paciente, quer este saiba ou não, quer ele atribua ou não o fato à intercessão divina, daí advindo uma resposta. Pois, conforme a fé do paciente, assim lhe será feito. Um caso de paralisia. Um velho amigo meu da cidade de Nova York sofria há alguns anos de paralisia e tremores. Suas pernas se enrijeciam, de modo que ele não podia andar. Seguia-se o pânico, e meu amigo ficava imobilizado como uma estátua de gelo, mesmo no meio de uma rua movimentada. Ele conseguia algum alívio com sedativos e antiespasmódicos que lhe eram receitados por um médico. No entanto, essa situação de constante medo, pânico e mau pressentimento estava aniquilando-o. Apresentarei o método que foi adotado. O primeiro passo consistiu em fazê-lo ver que existia uma força milagrosa dentro dele, a qual havia criado o seu corpo e que poderia curá-lo. Sugeri-lhe que lesse os versículos de 18 a 24 do 5º capítulo de Lucas e uma passagem correlata, a do 2º capítulo de Marcos, de 3 a 5, onde Jesus diz para o paralítico: Homem, perdoados estão os teus pecados, a ti te digo, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele leu esses versos com muita avidez e ficou profundamente impressionado. Expliquei-lhe que o leito mencionado na Bíblia era o leito em que o homem jaz em sua própria mente. Sem dúvida, o paralítico da Bíblia jazia no meio de pensamentos de medo, dúvida, condenação, culpa e superstição. Esses pensamentos paralisavam a mente e o corpo. Dizem-nos que Jesus curou o homem da paralisia perdoando seus pecados. Pecar é errar o alvo, o objetivo da saúde, da felicidade e da paz. Você se perdoa identificando-se mental e emocionalmente com o seu ideal e continuando a fazê-lo até que ele se transforme numa convicção ou seja incorporado subjetivamente. Você também peca quando pensa negativamente, quando experimenta ressentimentos e ódio ou se entrega ao medo e ao aborrecimento. Você está pecando toda vez que se desvia do seu objetivo na vida ou abandona. Este objetivo sempre deve ser a paz, a harmonia, a sabedoria,
e a saúde perfeita. Enfim, uma vida mais abundante. Meu amigo admitiu que tinha muito ódio de um irmão que há alguns anos o havia enganado numa questão financeira. Sentia-se também cheio de culpa e autocondenação e viu que, como o paralítico da Bíblia, não podia ficar curado até que seus pecados fossem cancelados, bastando que ele se perdoasse ao irmão. Voltou-se para a presença curadora de Deus em seu interior e afirmou com ousadia: eu me perdoo voluntária e totalmente por haver abrigado pensamentos negativos e destrutivos, e resolvo purificar minha mente de agora em diante. Entrego meu irmão a Deus e, onde quer que ele esteja, desejo-lhe sinceramente saúde, felicidade e todas as bênçãos de Deus. Estou agora sintonizado com a infinita força curadora e sinto que o amor divino flui através de cada átomo do meu ser. Sei que o amor de Deus penetra e satura agora todo o meu corpo, fazendo-me total e perfeito. Sinto a paz que transcende o entendimento. Meu corpo é um templo de Deus vivo, e Deus está em seu templo sagrado, e eu estou livre. À medida que meditava nessas verdades, ele foi, pouco a pouco, readquirindo saúde e harmonia. Mudando sua maneira de pensar, ele mudava o seu corpo. A mudança das atitudes muda tudo. Hoje, ele vive alegre e descontraído, totalmente curado. A cura da mão murcha. Um jovem que estava cheio de ira veio ver-me declarando que o chefe o havia despedido dizendo-lhe: você é como o homem da Bíblia, que tinha a mão murcha. E ele me perguntou: que queria ele dizer com isso? Minhas mãos são perfeitamente normais. Minha explicação foi a seguinte: na correta interpretação da Bíblia deve ser entendido que os princípios são identificados como pessoas a fim de tornarem a descrição e a interação mais vívida e forte. Não devemos limitar a história do homem com a mão murcha ao seu significado literal. A mão é um símbolo de poder, direção e eficiência. Com a mão você modela, orienta e dispõe. Simbolicamente, um homem tem a mão murcha quando possui um complexo de inferioridade. Sente-se culpado, incapaz ou é um derrotista. Um homem assim não funciona com eficiência e não expressa os poderes que lhe foram conferidos por Deus. Este jovem admitia que seus sonhos, suas ambições, seus ideais, planos e objetivos ficavam emurchecidos e congelados em sua mente porque ele não sabia como realizá-los. Desconhecendo as leis mentais e não sabendo orar corretamente, ele via suas ideias nascerem mortas, daí resultando frustração e neurose. Ele estava se estagnando, literalmente murchando, secando. Além disso, estava se rebaixando e depreciando. Sua atitude para com a vida era completamente errada. Achava que seu trabalho era desconexo e inferior. Sua mão, a capacidade para conseguir e realizar, murchava quando ele dizia para si mesmo: se eu tivesse a inteligência ou a riqueza de Jó. Suas relações. Eu poderia progredir e ser alguém. Olhe porém para mim. Nada sou. Nasci do lado errado da cerca. Devo satisfazer-me com o meu quinhão. Tenho a mão murcha. Todavia, quando ele se decidiu a esticar a mão, ampliando o conceito e a estima de si mesmo, operou-se neste homem uma notável mudança. Ele criou um quadro mental do que desejava, dirigir uma grande organização e ter êxito. Começou a dizer com frequência: sou capaz de realizar tudo através do poder de Deus, que me fortalece, orienta, controla e dirige. Sei que alcançarei o objetivo que lhe é mostrado por minha visão. Volto-me, agora, com fé e confiança, para a inteligência infinita que está dentro de mim, sabendo que sou dirigido por uma sabedoria interior. Sei, em meu coração, que o poder de Deus corre através dos pensamentos e imagens de minha mente e que me encontro sob o efeito de uma compulsão divina para ser bem-sucedido. À proporção que se identificava mental e emocionalmente com esses novos conceitos, ele ganhava promoção após promoção e é agora gerente geral de uma grande corporação, com um salário acima de $75.000 por ano. A cura de um caso perdido. Jesus ordenou ao homem morto. E disse: jovem, a-te e digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar. Lucas, I 7:14, 15, J. Quando se diz que o defunto sentou-se e começou a falar.
Isto significa que, quando sua oração é atendida, você fala num novo idioma de alegre saúde e exuda radiância interior. Suas esperanças e seus desejos mortos falam quando você presta testemunhas suas crenças e pretensões. Como corolário, eu gostaria de falar de um jovem que vi na Irlanda há alguns anos. É um parente meu distante. Ele se achava em coma. Seus rins não funcionavam há 3 dias. Quando fui ver, acompanhado de um de seus irmãos, seu caso tinha sido considerado perdido. Eu sabia que ele era um católico devoto e disse-lhe: Jesus está aqui, você o vê. Neste momento ele está estendendo a mão e colocando-a sobre você. Repeti isso várias vezes, devagar, suave e positivamente. Quando falei, ele estava inconsciente e não percebera a presença de nenhum de nós. Contudo, sentou-se na cama, abriu os olhos e disse para nós dois: Jesus esteve aqui. Sei que estou curado e que vive, Rei. Que aconteceu? A mente subconsciente deste homem aceitara a minha declaração de que Jesus estava ali, e seu subconsciente projetou a forma pensamento, isto é, ele materializou o conceito de Jesus sobre o que ele via nas estátuas e pinturas das igrejas, etc. Acreditou que Jesus estivera ali em carne e osso e que havia colocado as mãos sobre ele. Os leitores do meu livro O Poder do Subconsciente sabem muito bem que se pode dizer a um homem que está em transe que seu avô ali está e que ele o vê claramente. Ele verá o que acredita ser o avô. O subconsciente dele apresenta a imagem do avô baseado no quadro de sua memória subconsciente. Pode-se dar ao mesmo homem uma sugestão pós-hipnótica dizendo-lhe: quando você sair desse transe, cumprimentará seu avô e falará com ele, e o homem fará exatamente isso. O que se chama uma alucinação subjetiva. A fé que ardia no inconsciente do meu parente católico, apoiada em sua firme crença em que Jesus viera curá-lo, foi o fator curativo. Sempre a nós nos será feito segundo nossa fé, nossa convicção mental ou crença cega. O subconsciente dele foi sensível à minha sugestão. As camadas profundas de sua mente receberam a ideia que eu ali havia implantado, e reagiram. Num certo sentido se ia chamar esse incidente de a ressurreição do morto. Foi a ressurreição da saúde e da vitalidade dele. Segundo sua fé, assim lhe foi feito. A fé cega e a fé verdadeira. A verdadeira fé se baseia no entendimento da maneira pela qual o consciente e o subconsciente operam e no funcionamento harmonioso desses dois níveis da mente, dirigidos de modo científico. A fé cega cura sem nenhuma explicação científica, sejam quais forem as forças envolvidas no processo. O curandeiro voodoo ou o feiticeiro das selvas africanas curam pela fé, o mesmo fazendo os ossos de cães, que o crente admite serem os ossos de um santo. Ou tudo quis deslocar a mente do homem do estado de medo para o de fé. Em todos os casos, seja qual for a técnica, o modus operandi, o processo, encantação ou invocação feita aos santos espíritos, e é o subconsciente que opera a cura. Qualquer coisa em que você creia atua de modo instantâneo em sua mente. Faça como o garotinho de 8 anos de nossa escola dominical. Os colírios não estavam resolvendo a infecção que ele tinha nos olhos, e ele então rezou assim: Deus, você fez meus olhos. Exijo uma pronta ação. Quero ficar bom já. Depressa. Muito obrigado. Sua cura foi notável devido à sua simplicidade, à espontaneidade e à infantilidade de sua fé em Deus. Vê-a e faze da mesma maneira. Lucas 10:37. Como fazer um tratamento espiritual? O tratamento espiritual consiste em voltar-se para o Deus interior e lembrar-se de sua paz, de sua harmonia, do seu todo, de sua beleza, do seu amor infinito e poder ilimitado. Saiba que Deus o ama e cuida de você. Quando você orar assim, o medo desaparecerá gradualmente. Quando você reza a propósito de uma doença cardíaca, não pense no coração como um órgão doente, pois isso não seria um pensamento espiritual. Os pensamentos são coisas. Seu pensamento espiritual assume a forma de células, tecidos, nervos e órgãos. Pensar em um coração doente ou em pressão alta tende a sugerir mais do que você já tem. Deixe de viver com os sintomas, órgãos ou qualquer parte de seu corpo. Volte o pensamento para Deus e seu amor.
Sinta e saiba que só existe uma presença e uma força curadora e que seu corolário é: não há poder que desafie a ação de Deus. Afirme calma e misericordiosamente que a melhora, a cura, a força revigorante da presença curadora está correndo através de você, integrando todas as suas partículas. Saiba e sinta que a harmonia, a beleza e a vida de Deus se manifestam em você como força, paz, vitalidade, integração e maneira certa de agir. Conceba claramente tudo isso, e o coração ou outro órgão doente se recuperarão à luz do amor de Deus. Glorifique a Deus em seu corpo. E Coríntios 6:20. Informações muito úteis. 1. O poder curador de Deus está dentro de você. Remova todos os obstáculos mentais e deixe que ele corra através de você. 2. Monomaníaco é um homem que permite que sua mente seja dominada e controlada por uma sugestão todo-poderosa porém falsa. 3. Quando uma mãe está agitada e fervendo de raiva e inquietação, esta emoção negativa comunica-se ao subconsciente do filho e pode provocar febre. Deixe que o rio da paz de Deus corra por seu coração e sua mente, e a febre da criança cairá e a harmonia será restaurada. 4. Todos nós nascemos com o poder de curar porque a infinita presença curadora está dentro de nós, e podemos entrar em contato com ela através de nossos pensamentos e nossas crenças. 5. A milagrosa força curadora que fez seu corpo, caro leitor, sabe como curá-lo. Conhece todos os processos e funções de seu corpo. Confie na força curadora e receba a cura agora. 6. Você pode modificar-se no que diz respeito à saúde e à harmonia, se meditar com frequência na harmonia, vitalidade, integração, beleza e perfeição. 7. Na Bíblia, os princípios são personificados a fim de tornarem descrição e a interação vívida-se fortes. Você pode superar um sentimento de inferioridade unindo-se a Deus e sentindo que a unidade com Ele é o principal. 8. Não há doenças incuráveis. Há pessoas incuráveis que acreditam que não podem ser curadas e às quais será feito segundo a fé que possuem. 9. A cura pela fé é a cura sem qualquer conhecimento científico das forças nela envolvidas. A cura espiritual da mente é o funcionamento conjunto e harmonioso de sua mente consciente e subconsciente, dirigida cientificamente para um objetivo especial. Em todos os casos, quem cura é a mente subconsciente, seja qual for o processo ou a técnica que se empregar. Como encarar a palavra incurável em sua vida? Não permita que a palavra incurável o atemorize. Saiba que você está tratando com a inteligência criadora que fez seu corpo e que, embora alguns digam que a cura é impossível, você deve ficar certo de que esta presença curadora é instantaneamente disponível e você sempre poderá valer-se do poder dela através da lei criadora de sua própria mente. Faça uso dessa força agora e realize milagres em sua vida. Lembre-se de que um milagre não é uma prova do que é impossível. É uma confirmação do que é possível, pois, com Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Eu te restaurarei a saúde e te sararei de tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30:17. O termo Senhor, na Bíblia, significa a lei criadora de sua mente. Existe um princípio criador, profundamente situado, que penetra em todo o universo e que atravessa todas as suas imagens mentais e seus desejos, dando-lhes forma. Você pode realizar na vida tudo o que quiser, através deste infinito princípio criador que opera através de sua mente. Você pode empregar esse princípio criador universal em qualquer assunto particular. Ele não se limita a curar a mente ou o corpo. Este mesmo princípio que atrai para você o marido ou a esposa ideal, que o faz prosperar nos negócios, que encontra para você o seu verdadeiro lugar na vida e lhe dá as respostas aos mais difíceis problemas. Através da correta aplicação desse princípio, você pode tornar-se um grande vendedor, músico, médico ou cirurgião. Você pode usar esse princípio para trazer a harmonia para onde existe a discórdia, a paz para superar a dor, a alegria em lugar da tristeza e a abundância em lugar da pobreza. A cura de uma hidropisia. Conheci um homem em Londres, Inglaterra, que não só era muito religioso, como também completamente isento de má vontade ou ressentimento.
No entanto, ele viu o pai morrer de hidropisia, o que lhe causou uma profunda e duradoura impressão. Ele me disse que durante toda a vida receará que o mesmo lhe acontecesse. Contou-me, também, que o pai, durante o tratamento, costumava ser puncionado pelo médico, que lhe retirava grandes quantidades de água do abdômen. Este medo constante, que jamais foi neutralizado, foi sem dúvida alguma a causa de sua hidropisia. Ele desconhecia a simples verdade psicológica esclarecida pelo Dr. Phineas Parashurst Quimby, do Maine, há mais ou menos 100 anos. O Dr. Quimby disse que, se você acreditar numa coisa, ela se realizará, pense você, conscientemente ou não, nela. O medo deste homem fez com que ele se convencesse de que seria vítima da mesma doença que acometera o pai. No entanto, esta explicação ajudou consideravelmente. Ele começou a perceber que havia aceito uma mentira como verdade. Mostrei-lhe que seu medo era uma perversão da verdade, um medo que não possuía poder real, pois não existe um princípio de doença. Existe um princípio de saúde, porém nenhum de doença. Um princípio de honestidade e nenhum de fraude. Um de matemática e nenhum de erro. Um princípio de beleza e nenhum de feiura. Felizmente, ele acreditava no único poder que o controlava e sabia que sua mente podia ser usada negativa ou positivamente. Ele chegou a uma definitiva conclusão mental, raciocinando que a presença curadora que o fizera ainda permanecia com ele e que sua doença era devida a um desordenado grupo de pensamentos doentios. Assim, ele rearrumou a mente a fim de adaptá-la ao modelo divino da harmonia, da saúde e da integração. E à noite, antes de dormir, ele afirmava com sentimento e profunda convicção cada palavra. A presença curadora vai agora funcionar, transformando, curando, restaurando e controlando todos os processos do meu corpo de acordo com a sua sabedoria e divina natureza. Todo o meu sistema se encontra limpo, purificado e reanimado pela vitalizante energia de Deus. A circulação, assimilação e eliminação divinas operam em minha mente e em meu corpo. A alegria do Senhor é minha força permanente. Todas as minhas partículas estão integradas, e dou graças. Ele repetiu essa oração todas as noites durante 30 dias. No fim deste tempo, a mente dele assumiu a convicção da saúde, e seu médico lhe deu alta corno curado e perfeito. Etapas da cura. A primeira etapa da cura é não ter medo da doença, desde o momento em que uma se instala. A segunda etapa consiste em saber que a doença é apenas o produto de um pensamento que passou e que não terá mais força para continuar a existir. A terceira é exaltar mentalmente o milagroso poder de Deus dentro de você. Este processo fará parar instantaneamente a produção de todas as toxinas mentais que estão agredindo você ou a pessoa por quem você reza. Viva na incorporação do seu desejo, e logo seu pensamento e seu sentimento se tornarão manifestos. Não permita que a opinião dos homens e os temores do mundo abalem, porém viva emocionalmente na crença de que Deus está agindo sobre sua mente e seu corpo. Cegueira espiritual. Milhões de pessoas são cegas, isto é, são psicológica e espiritualmente cegas por não saberem que se transformam no que pensam o dia todo. O homem é espiritual e mentalmente cego quando tem ódio, ressentimento ou inveja dos outros. Não sabe que, na verdade, está guardando venenos mentais que tendem a destruir. Milhares de pessoas vivem a dizer que não há maneira de resolver os problemas delas e que sua situação é desesperadora. Semelhante atitude é consequência da cegueira espiritual. O homem começa a ver espiritual e mentalmente quando adquire nova compreensão de suas forças mentais e desenvolve a certeza consciente de que a sabedoria e a inteligência no seu subconsciente podem resolver todos os seus problemas. Todos deviam ter a certeza do relacionamento e da interação da mente consciente com a subconsciente. Indivíduos que já foram regne a essas verdades, após cuidadosa introspecção, começam a ver a saúde, a riqueza, a felicidade e a paz de espírito que lhes podem vencer através da correta aplicação das leis da mente. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. Não criamos a visão, antes a manifestamos ou a liberamos. Vemos através dos olhos, não com os olhos. A C6 rinea do olho é estimulada pelas ondas luminosas que vêm dos objetos no espaço.
Através do nervo óptico, esses estímulos são levados para o cérebro. Quando a luz interior, ou inteligência, encontra-se assim com a luz exterior, nós vemos por um processo de interpretação. Os olhos do homem simbolizam o amor divino e um prazer nos desígnios de Deus, além de representarem fome e sede pela verdade de Deus. O olho direito simboliza o pensamento certo e a ação certa. O olho esquerdo representa o amor e a sabedoria de Deus. Pense certo e irradie boa vontade para todos, que você verá tudo perfeitamente focalizado. Recebe tua vista. Imediatamente ele recebeu a visão, e seguia-o, glorificando a Deus. Lucas, 18:42, 43. Oração especial para olhos e ouvidos. Eu sou o Senhor que me cura. Minha visão é espiritual, eterna e uma qualidade de minha consciência. Meus olhos são ideias divinas e estão sempre funcionando perfeitamente. Minha percepção da verdade espiritual é clara e poderosa. A luz do entendimento desce sobre mim. Dia a dia vejo cada vez mais a verdade de Deus. Vejo espiritualmente, vejo mentalmente, vejo fisicamente. Por toda parte vejo imagens da verdade e da beleza. Agora, neste momento, a infinita presença curadora está reconstruindo meus olhos. Eles são instrumentos divinos perfeitos que me possibilitam receber as mensagens do mundo interior e do exterior. A glória de Deus se revela em meus olhos. Escuto a verdade, amo a verdade, conheço a verdade. Meus ouvidos são ideias perfeitas de Deus, funcionando sempre perfeitamente. Meus ouvidos são os instrumentos perfeitos que me revelam a harmonia de Deus. O amor, a beleza e a harmonia de Deus fluem através de meus olhos e meus ouvidos. Estou em sintonia com o infinito. Escuto a voz firme e suave de Deus dentro de mim. O Espírito Santo vivifica minha audição, e meus ouvidos acham-se abertos e livres. Caminho a trilhar para obter a cura. 1. O homem diz que é impossível, mas com Deus tudo é possível. Você pode ser curado por Deus, que o criou. 2. O princípio criador corre através de suas imagens mentais e pensamentos, tomando realidade tudo o que você desejar. 3. Se você acredita em uma coisa, ela se realizará, quer você pense nela conscientemente ou não. Acredite apenas naquilo que o cura, abençoa e inspira. 4. Exalte o poder de Deus que existe em você, e você fará com que qualquer doença pare de se difundir em seu corpo. 5. O coração agradecido está próximo de Deus. Faça todas as suas orações com louvor e gratidão. 6. Você está espiritualmente cego quando não sabe que os pensamentos são coisas, que você atrai o que sente e que se transformará no que imagina. 7. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. Uma maravilhosa oração para os olhos consiste em afirmar regularmente: eu vejo melhor espiritual, mental e fisicamente. 8. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Salmo 121, 1. Lei 4. A dinâmica lei da proteção. Há algum tempo, tive oportunidade de visitar, no Hospital Postgraduate, de Nova York, uma mulher que sofria de câncer. A mulher me confessou que durante 30 anos ela odiara sua nora como se fosse um veneno, para usar sua própria expressão. Ela me disse que jamais pensara no câncer ou temera, o que provavelmente era verdade, mas o sentimento destruidor e envenenado que a alimentava para com a nora alojara-se no seu subconsciente e assumirá a forma do câncer em seu corpo. Seguindo meu conselho, ela começou a praticar a grande arte do perdão, orando cheia de amor, cordial e sinceramente por sua nora, mencionando o nome dela conforme se segue. A paz de Deus enche-lhe a alma. Ela é inspirada e abençoada de todos os modos. Deus a protege, e eu me regozijo de que a lei de Deus esteja trabalhando por ela, através dela e em torno dela. Sinto em meu coração e em minha alma que a liberei, toda vez que o pensamento dela penetra em minha mente, eu lhe desejo o bem. Agora, estou livre. A atitude espiritual de perdão dessa mulher, juntamente com o cobalto e outros tratamentos médicos que ela recebeu, provocaram uma notável modificação em sua personalidade, e ocorreu uma cura maravilhosa.
Sua oração modificou-lhe o subconsciente, eliminando e neutralizando todos os pensamentos negativos ali alojados, e a incorporação deles também tinha de desaparecer. Um novo conceito de Deus opera maravilhas. Há meses, passei algum tempo na casa de um homem muito bondoso. Ele era nobre, generoso e magnânimo em todos os sentidos. Contudo, tinha um câncer no mesmo órgão do corpo que seu pai e 2 irmãos tinham tido e do qual haviam morrido, um câncer de próstata. Este homem sempre temera vir a ter um câncer de próstata e comentou que vivera com esse medo por mais de 20 anos. J6 disse: aquilo que eu muito temia abateu-se sobre mim. Quando este homem rezava, estava na verdade implorando a um Deus muito distante, dizendo: se Deus quiser, ele me curará. Vemos aqui, novamente, o velho conceito selvagem de um Deus vingador que pune seus filhos. Este homem, após aprender um novo conceito de Deus, adquiriu uma visão otimista e animosa da vida, e está sendo encorajado e louvado por seu médico. Assim que ele modificou sua maneira de pensar consciente, isso foi comunicado ao subconsciente, que respondeu de modo adequado. A causa é mental. A maior parte das pessoas, quando ouve falar de desastres de trens, de automóveis, etc., parece pensar que eles são devidos a uma força externa que vem de algum lugar e agride criaturas que são completamente inocentes. Mas o estado mental e os desastres são pássaros da mesma plumagem e voam juntos. Como proteger-se? O homem que possui uma forte fé em que está sendo sempre vigiado por uma providência superprotetora é mantido a salvo de experiências desagradáveis capazes de magoá-lo, do mesmo modo que o óleo e a água se repelem. A fé do homem em Deus e no seu amor e os acontecimentos desagradáveis se repelem um ao outro de acordo com a lei da crença. Torne-se invulnerável, afirme regular e sistematicamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91. 2. Acredite nessas verdades em seu coração, e positivamente você se tornará invulnerável a todo infortúnio. Você não terá nada a temer no mundo. Existe uma atitude e uma causa mental por trás dos acidentes, incêndios, guerras e calamidades de todas as espécies. A causa é o homem. Ele também é o efeito. Porque ela não tinha namorados. Uma jovem do Wyoming, que trabalha no escritório em Los Angeles, me disse: sou muito acanhada, tímida, hesitante e não tenho namorados. Ela queria casar, ter sua casa, amar e ser amada e ser chamada de Senhora Jones. Expliquei-lhe como conseguir o que desejava. Na verdade, devido à atitude mental assumida, ela estava rejeitando a felicidade. Ela resolveu achar que era querida, procurada e admirada. Comprou um caderninho de notas numa loja de miudezas e lançou ali os nomes de imaginários admiradores. Depois, começou a imaginar que era tão popular entre os homens, que se dava ao luxo de dizer não após consultar o caderninho. Tudo isso se passava em sua imaginação à noite, e outras vezes durante o dia. Logo ela se tornou muito popular entre os representantes do sexo oposto e deixou de ser uma segregada. Esta jovem decidiu casar-se e declarou que a inteligência infinita estava atraindo para ela o companheiro ideal, aquele que se harmonizaria perfeitamente com ela. À noite, ao deitar para dormir, ela imaginava ter uma aliança no dedo. Mentalmente ela sentia e tocava o anel. Conseguiu impregnar o subconsciente a ponto de sentir a realidade, a solidez e a tangibilidade do anel. Além disso, ela dizia que o anel implicava para ela que seu casamento já estava realizado e que ela se via diante de um fato consumado. Ela acabou atraindo um homem maravilhoso, e hoje eles vivem harmoniosamente em todos os sentidos. Como ele se tornou o melhor estudante? Um pai estava temeroso e preocupado com o futuro do filho. A professora do menino declarara que ele era embotado, idiota, retardado e que devia ser enviado para uma escola especializada. O pai, aconselho meu, começou a se entregar ao prazer de ouvir o contrário. Todas as noites ele imaginava que o filho lhe mostrava o boletim dizendo: pai, veja, recebia em tudo. Ele continuou a pensar assim, até que a imagem penetrou em seu subconsciente e se tornou uma convicção viva.
A filha reagiu lindamente e surgiu como um dos melhores estudantes da turma. A pai colheu o fruto da ideia sobre a qual havia meditado. A oração do pai fez com que a inteligência e a sabedoria do subconsciente se erguessem na mente do menino, e este correspondeu à convicção que o pai tinha dele. Ele não pôde ser fuzilado. Conversei com um japonês durante uma série de palestras realizadas alguns anos atrás, no Japão. Ele me contou que havia sido condenado a ser fuzilado durante a guerra. Acrescentou ainda que a acusação que pesava contra ele era falsa, mas isso é outra história. Na prisão, ele repetia em silêncio, para si mesmo, as palavras do Salmo 91. Todas as noites, antes de dormir, ele dizia mentalmente: não posso ser fuzilado. Sou filho de Deus, e Deus não pode fuzilar-se. Este homem sabia que só existia um poder e uma vida e que a vida dele era a vida de Deus. Contou-me que, depois, foi solto sem nenhuma explicação e enviado de volta ao serviço. Este homem gravou sua liberdade no subconsciente, repetindo as verdades contidas no Salmo e idealizando a liberdade. Seu subconsciente reage de acordo com aquilo de que você o impregnou. Sua resposta determina seu futuro. Quando eu era criança, costumava ouvir meus tios e tias conversarem sobre muitas coisas. Muitas vezes eles diziam: sabe, Francisco, ou Maria, sofreu aquele acidente porque ele, ou ela, deixou zero de ir à igreja. Sempre que alguém sofria uma calamidade era considerado pecador e objeto da ira de Deus. Era frequente eu ficar imaginando que tipo de Deus eles tinham em mente. Qual é o seu conceito de Deus, leitor? Você sabe que a sua resposta a esta pergunta determina inevitavelmente todo o seu futuro. Sua crença em Deus é na verdade a crença em você mesmo. Se você acha que Deus é um moloch dos céus, cruel, vingativo, incompreensível, tirânico e caníbal, espécie de sultão ou déspota oriental que o castiga, você sofrerá as consequências de pensar assim, e sua vida será elevada, confusa e cheia de limitações de todos os tipos. Em outras palavras, você sofrerá os resultados da natureza de sua crença em Deus. Na verdade, você sofre experiências negativas devido à sua crença. Deus será para você o que você achar que Ele é. Acima de tudo, adquira o conceito certo de Deus. Não importa o nome que você lhe dê. Você pode chamá-lo de Alá, Brahma, Vishnu, realidade, inteligência infinita, presença curadora, super-alma, mente divina, arquiteto do universo, ser supremo, princípio da vida, espírito vivo ou força criadora. O ponto é que sua crença ou convicção em Deus governa e dirige toda a sua vida. Creia no Deus de amor. Milhões de pessoas acreditam no Deus que envia doenças, dores e sofrimentos. Acreditam numa deidade cruel e vingativa. Não tem um Deus bom e, para elas, Deus não é um Deus de amor. Alimentando conceitos tão fantásticos e ignorantes sobre Deus, elas sofrem as consequências de suas crenças na forma de dificuldades e problemas de todos os tipos. Sua mente subconsciente manifesta suas crenças e as projeta como experiências, condições e acontecimentos. Sua crença nominal em Deus não tem significado. O que importa é sua crença real, subconsciente, a crença do seu coração. Você sempre demonstrará sua crença. Eis porque o Dr. Kimby declarou há 100 anos: o homem é a expressão de sua crença. Milhões de pessoas concebem Deus como um ser colocado lá longe no céu, possuindo todos os caprichos de uma criatura humana. Com um conceito desses, elas são como o homem de negócios que, uma vez, disse a este escritor: eu ficaria muito bem, se Deus me deixasse sozinho. Acredite que Deus é amor, que Ele o observa e cuida de você. Acredite que Ele o guia, ou impele para frente. Ama, e sua vida verá maravilhas que transcendem seus sonhos mais caros. Torne-se um novo homem. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Ao ler estas linhas, meu caro amigo, comece agora, hoje, a entronizar os verdadeiros conceitos de Deus, exarados acima, e os milagres começarão a surgir em sua vida. Veja e saiba que Deus é todo bem-aventurança, alegria, beleza indescritível, harmonia absoluta, inteligência infinita e amor ilimitado, e que Ele é onipotente, supremo e a única presença.
Aceite mentalmente que Deus é todas essas coisas tão deliberadamente quanto aceita o fato de estar vivo. Então você começará a experimentar em sua vida os maravilhosos resultados de sua nova convicção sobre o Deus abençoado que existe dentro de você. Você verá que sua saúde, sua vitalidade, seus negócios, seu ambiente e o mundo em geral estão todos mudando para melhor. Você começará a prosperar espiritual, mental e materialmente. Seu entendimento e visão interior se desenvolverão maravilhosamente, e você se verá transformado num novo homem. Seu negócio prosperou em 300%. Um negociante em Londres me disse depois de uma palestra: durante toda a minha vida, tive medo da pobreza. Que posso fazer? Eu lhe disse que encarasse Deus como um sócio silencioso, guia e conselheiro. Exortei-o a acreditar que Deus o estava sempre protegendo como um pai amante e a proclamar com ênfase que Deus estava suprindo todas as suas necessidades e inspirando-o de todos os modos. Alguns meses mais tarde, ele me escreveu declarando: sinto que Deus é uma presença viva, um amigo, um conselheiro e um guia. Meu negócio prosperou em 300%, minha saúde está melhor e joguei fora as grossas lentes que usei durante 20 anos. Pode-se ver o que aconteceu a este homem quando ele se decidiu a encarar Deus como seu pai. A palavra pai significou algo para ele. Significou amor, proteção, orientação e apoio. Permita que as mesmas maravilhas ocorram em sua vida. O milagre dos 3 passos. No curso do meu ministério, realizei um casamento para um maravilhoso par do meio oeste. Cerca de um mês depois, no entanto, o casal separou-se, e a esposa voltou para a casa dos pais. Que acontecera ao romance deles? Falando com o jovem, mais tarde, ele me disse: todos os dias eu me punha a pensar que ela andava com outros homens. Eu tinha ciúmes. Não confiava nela. Achei que ela andava com os ex-namorados e tinha medo de perdê-la. O jovem estava pensando pior sobre a esposa e estava coabitando mentalmente com o medo, a inveja e a sensação de perdê-la. Ele havia rompido seus votos nupciais, quando então prometera tratá-la com carinho, amá-la, honrá-la sempre, renunciando aos outros, permanecer fiel somente a ela. O receio deste homem comunicou-se ao subconsciente da esposa, que desconhecia as leis mentais. Assim, no curso dos acontecimentos, aquilo em que ele acreditava e que temia ocorreu. Ele viu sua crença transformar-se em realidade. Então se pôs a censurar a esposa. Entretanto, na verdade, foi-lhe feito conforme ele acreditava. Quando este jovem casal aprendeu o funcionamento de suas mentes consciente e subconsciente, através de minha apresentação com um de meus livros, O Poder do Subconsciente, começaram a orar juntos todas as noites e a praticar o milagre dos 3 passos, conforme se segue. O primeiro passo. No início, Deus. No momento em que acordavam pela manhã, proclamavam que Deus os estava guiando em todos os caminhos. Eles enviavam pensamentos de amor, paz, harmonia e alegria um para o outro, e para todo o mundo. O segundo passo. Eles davam graças ao café da manhã. Agradeciam o maravilhoso alimento, sua abundância e todas as bênçãos que recebiam. Providenciavam para que nenhum problema, preocupação ou discussão entrasse na conversa à mesa. O mesmo era aplicado na hora do jantar. Terceiro passo. Noite após noite, eles se alternavam, orando em voz alta. Mantinham a Bíblia sempre à mão e, antes de dormir, liam alguns trechos tais como os Salmos 23, 91 e 27. O 11º capítulo dos Hebreus e o 13º capítulo de Coríntios. E diziam calmamente: graças, Pai, por todas as bênçãos do dia. Deus fazia os seus filhos amados dormir. Cada um deles resolveu parar de fazer aquilo que irritava o outro. Isso exigia disciplina e um forte desejo de ambos os lados em consolidar o casamento. Prosseguindo nesta técnica terra a terra, a harmonia acabou por se restaurar entre eles. O casal tornou a se unir. Tive certa vez uma entrevista bastante estranha com um homem e uma mulher que vieram ver-me no meu hotel em Dallas, Texas. Estavam ambos preocupados e cheios de ansiedade pelo que haviam feito. Disseram que, anos antes, haviam brigado devido a um lote de terreno.
Tinham ficado muito zangados um com o outro e resolveram divorciar-se. Separaram-se após 1 ano de litígio. E cada qual se tinha casado de novo. Todavia, diziam que haviam cometido um grande erro. Haviam se casado sob o que chamavam de reação emocional. Disseram: nós ainda nos amamos. Que devemos fazer? Aconselhei-os a acabar com a impostura de seus atuais casamentos e a voltarem um para o outro. Eles sabiam que viviam mentirosamente com seus cônjuges atuais, e isso não era justo nem decente, pois não havia nenhum amor. Essas duas pessoas eram cordatas e humildes e admitiram seu erro, que podia ser chamado de orgulho louco, mas um desejo de se desforrarem mutuamente. Eles permitiram que o amor interior, existente em seus corações, os trouxesse de volta ao altar do amor. Os casamentos emocionais foram dissolvidos amigavelmente, e todos neles implicados sentiram-se favorecidos. O casal tornou a se unir. O amor liga 2 corações e é um elo indissolúvel. Que nenhum homem separe o que Deus, o amor, uniu. O poder de transformação do amor. Recentemente, perguntaram-me se um pai podia, por meios mentais, romper e dissolver um casamento. A jovem em questão é casada com um católico. Ela e seu marido amam-se profundamente. Meu pai, disse ela, odeia os católicos e pertence a outra seita. O pai mantinha a filha no estado de terror, e ela vivia apavorada ante a perspectiva de que ele pudesse fazê-la voltar para casa por meios mentais. Expliquei-lhe que o pai não possuía mais poderes do que um pé de coelho ou as pedras de um campo. Ela começou a ver que o único poder real estava em seus próprios pensamentos e sentimentos. Ela orava frequentemente para que o amor de Deus, que a unira ao marido no início, continuasse a uni-los, envolvendo-os e cercando-os. A jovem afirmava com regularidade que a beleza. Ela pressentia uma grande verdade, que todos os pensamentos e todas as declarações negativas dos outros nada mais eram do que flechas de papel atiradas contra um couraçado. O amor vem do coração e, enquanto o jovem marido e a esposa achassem amor, graça e boa vontade um no outro, o casamento deles, a cada dia, seria mais abençoado. A jovem orava para que o pai tivesse um divino entendimento. Recentemente, informou-me que ele se estava tornando mais tolerante e estava aprendendo a estimar o marido dela. Como a oração transformou um criminoso. Uma vez, visitei um homem que estava em seu leito de morte. Era um alcoólatra crônico, havia cometido vários crimes e encontrava-se à morte. Ele me contou todos os seus crimes e me perguntou-me se seria castigado por Deus e enviado para o inferno quando ele morresse. Expliquei a esse homem desesperado que Deus não castiga ninguém, que somos nós que, pelo uso indevido das leis da vida, punimos a nós mesmos, quer por ignorância, quer deliberadamente, violando as leis da harmonia, do amor e da atitude correta. Acrescentei que ele tinha de se perdoar a si mesmo e deixar que Deus entrasse em sua alma, que devia resolver-se a ser um novo homem em Deus. Então o passado seria apagado e não mais lembrado. Rezamos, juntos, e ele se mostrou radiante e feliz depois da oração. O motivo era que ele possuía, agora, uma profunda fé interior e a convicção de que se achava do lado certo de Deus e de que tudo estava perdoado. Estava muito tranquilo e declarou que se encontrava pronto para o que ele chamava de céu. O médico observou uma notável melhora no homem, e pouco depois foi feito prognóstico de que ele sobreviveria. Com efeito, em 10 dias ele deixou o hospital, recuperado e novamente cheio de saúde. Este homem tem, agora, 85 anos e ainda está muito forte e sadio. Tornou-se um homem maravilhosamente decente, verdadeiro filho de Deus, completamente transformado. Como aconteceu isso? Tudo resultou de sua aceitação da verdade sobre Deus e ele sua renúncia a todos os crimes, ódios e culpa, o que imediatamente liberou sua mente e seu corpo. Seu corpo reagiu de modo maravilhoso à sua nova atitude mental. Sua sensação interior de liberdade e paz de espírito, nada mais, foi o agente curador. A oração salvou-lhe a vida. Um homem achava-se no hospital atacado de septicemia. Já havia tomado vários antibióticos e transfusões, mas não se observava melhora alguma. Estava na lista crítica, e não se esperava que vivesse.
Falando de seu antigo sócio, ele me disse: detesto aquele homem e ele fez uma sujeira comigo. Sua aversão se havia tornado uma verdadeira úlcera psíquica. Ele me dizia que tinha medo de, quando deixasse o hospital, pegar um revólver e matar o homem. Mostrei a este homem em péssimas condições que ele estava assassinando a si próprio. Embora não estivesse associado com o homem que o havia enganado, ele o mantinha constantemente no pensamento, na corrente sanguínea, no cérebro e até na medula dos ossos, onde o sangue é fabricado. Expliquei-lhe que ele estava fazendo com que o homem tivesse poder sobre sua própria mente, seu corpo e todos seus órgãos vitais. Ele entendeu a verdade: o outro homem não era responsável por sua doença, e sim ele próprio, que é o único pensador no seu universo e, portanto, responsável pelos pensamentos, conceitos e imagens que criava. Dei-lhe uma oração, que se encontra no fim deste capítulo C, sobre a qual ele devia meditar. E, à medida que ele saturava sua mente com as verdades de Deus, rapidamente se recuperava desta doença sanguínea. Com efeito, quando você reza, ocorrem maravilhas. O poder de Deus. Eis, a seguir, uma oração que ajudou muita gente a transformar completamente suas vidas. Se meditar nossas maravilhosas verdades, você não tardará, também, a descobrir que em sua vida estão acontecendo maravilhas. Deus é a única presença e o único poder, e Ele e eu somos um só. A fortaleza de Deus é a minha fortaleza. Sua inteligência inunda minha mente. E essa nova certeza me dá um completo domínio sobre todos os setores de minha vida. Acho-me agora unido à mente universal una, que é Deus. Sua sabedoria, seu poder e sua glória correm através de mim. Sei que a energia e a força de Deus penetram em cada átomo, tecido, músculo e osso do meu ser, fazendo-me perfeito. Deus é a vida, e esta vida é a minha vida. Minha fé está renovada. Minha vitalidade está restaurada. Deus anda e fala comigo. Ele é meu Deus. Eu sou unido com Ele. Sua verdade é meu escudo e minha proteção, e dou graças que assim seja. Devo confiar na proteção de suas asas. Moro no lugar secreto do Altíssimo e sob a sombra do Todo-Poderoso. Pontos a lembrar. 1. O ódio é um veneno mental. O perdão e o amor são os antídotos espirituais que se devem usar para que ocorra uma cura. 2. Adquira um novo conceito de Deus como amor. Saiba que Deus está com você, e não contra você. 3. Sua atitude mental é a causa, e sua experiência o efeito. 4. Você pode proteger-se de todos os males, sabendo que o amor de Deus o cerca e o envolve. 5. Acredite cordialmente nas verdades expostas no Salmo 9 e você será invulnerável. 6. Imagine e sinta que você é amado, querido e apreciado, e jamais lhe faltarão amigos. 7. Reze pela criança dita retardada, apelando na oração para a inteligência e a sabedoria de Deus, inerentes a todas as crianças. 8. Inscreva mentalmente a sua liberdade no seu subconsciente, e ele lhe responderá adequadamente. 9. Sua verdadeira crença em Deus determina todo o seu destino. 10. Sua crença em Deus é a verdadeira crença em você mesmo. O homem é a expressão de sua crença. 11. Sua crença nominal em Deus não tem significado. O que importa é a crença que você traz em seu coração. 12. Acredite que Deus é todo bem-aventurança, paz, beleza, alegria e amor. Que a verdade de Deus é a sua verdade. Habitue-se a isso, e milagres acontecerão em sua vida. 13. Afirme corajosamente que Deus supre todas as suas necessidades, e você prosperará em todos os sentidos. 14. Seus temores habituais podem comunicar-se ao subconsciente de seu esposo ou de sua esposa. Forme o hábito de pensar no que é agradável e bom. 15. Quando marido e mulher se unem pelo amor de Deus, ninguém ou qualquer circunstância pode romper o casamento. O amor é um elo indissolúvel. 16. Deus, ou vida, não castiga ninguém. Somos nós que nos castigamos, através da ignorância ou violando deliberadamente as leis da harmonia, do amor e da atitude correta. 17. O ódio é um veneno mortal que provoca a morte de todos os órgãos vitais do corpo. Lei 5.
A misteriosa lei da orientação interior. Quando você estiver perplexo, confuso, temeroso, sem saber que decisão tomar, lembre-se de que tem um guia interior que conduzirá você em todos os caminhos, revelando-lhe o plano perfeito e mostrando-lhe como você deve fazer. O segredo da orientação ou da atitude correta a tomar consiste em devotar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la dentro de si. A inteligência infinita, que está no fundo de sua mente subconsciente, atende à sua solicitação. Você reconhecerá essa resposta como uma sensação interior, uma certeza, um impulso poderoso que o impele para o lugar certo na hora certa, colocando as palavras certas em sua boca e fazendo com que você proceda da maneira certa. Siga a indicação que vier. Um pastor amigo meu perguntou-me uma vez se eu achava que o conselho deliberativo da igreja que ele dirigia deveria comprar, para a igreja, uma outra propriedade que, no momento, estava livre. Respondi: